Era uma vez uma pequena cidade no interior, cercada por uma densa floresta. Os moradores de lá viviam uma vida tranquila e pacífica, mas havia algo que os assombrava: os pesadelos. Os pesadelos eram comuns naquela cidade, e muitos acreditavam que eram causados por uma antiga lenda que rondava a floresta. Dizia-se que uma bruxa maligna havia sido enterrada lá séculos atrás, e que sua presença ainda assombrava os sonhos dos habitantes locais. Uma jovem chamada Maria era uma das vítimas dos pesadelos. Todas as noites, ela era atormentada por visões assustadoras e perturbadoras em seus sonhos. Ela via sombras se movendo, ouvia risadas diabólicas e sentia uma presença sinistra a perseguindo. Maria tentou ignorar os pesadelos no início, mas eles se tornaram cada vez mais intensos e vívidos. Ela começou a perder o sono e sua saúde estava se deteriorando. Desesperada, ela decidiu investigar a lenda da bruxa para descobrir se havia alguma verdade nela. Maria começou a pesquisar a história da cidade e encontrou referências à bruxa em registros antigos. Segundo as lendas, a bruxa era conhecida como Morgana, e havia sido condenada à morte por seus crimes hediondos. Diziam que ela amaldiçoou a cidade antes de morrer, prometendo voltar para se vingar. Maria ficou aterrorizada ao descobrir isso, mas estava determinada a encontrar uma solução para seus pesadelos. Ela ouviu falar de uma curandeira idosa que morava nas profundezas da floresta e decidiu procurá-la em busca de ajuda. A curandeira, chamada de Agnes, era uma mulher misteriosa que vivia isolada do resto da cidade. Ela ouviu o relato de Maria sobre seus pesadelos e imediatamente soube que a bruxa Morgana estava de volta. Agnes alertou Maria sobre a terrível maldição que Morgana havia lançado sobre a cidade, e disse que a única maneira de se livrar dos pesadelos era enfrentar a bruxa em seu próprio reino dos sonhos. Ela também advertiu Maria que a jornada seria perigosa e cheia de armadilhas, mas Maria estava disposta a correr o risco para se livrar dos terríveis pesadelos. No entanto, antes de partir, Agnes deu a Maria uma poção especial que a ajudaria a enfrentar Morgana em seu próprio terreno. Maria agradeceu à curandeira e partiu para a floresta, determinada a enfrentar seus medos. Maria se aventurou pela floresta escura e assustadora, seguindo as instruções de Agnes para encontrar o reino dos sonhos de Morgana. Ela teve que enfrentar várias provações ao longo do caminho, como criaturas sombrias e armadilhas traiçoeiras, mas sua determinação era forte. Finalmente, Maria encontrou-se diante de uma entrada escondida, coberta por teias de aranha. Ela usou a poção que Agnes redeu e, com coragem, atravessou a entrada, adentrando o reino dos sonhos de Morgana. Maria ficou imediatamente envolta por uma atmosfera macabra e sombria. O chão estava coberto por neblina, e o ar estava pesado com um sentimento de malícia. Ela podia ouvir risadas cruéis ecoando ao seu redor, enquanto sombras dançavam ao longe. Maria continuou avançando, seguindo um caminho sinuoso que a levou a um castelo em ruínas no centro do reino dos sonhos. Ela sabia que Morgana esperava lá dentro. À medida que Maria se aproximava do castelo, os pesadelos ficavam mais intensos. Ela via figuras fantasmagóricas emergindo das sombras, ouvia vozes sussurrando em seu ouvido e sentia mãos geladas tocando sua pele. No entanto, ela se recusou a ceder ao medo, mantendo-se determinada a enfrentar Morgana. Quando Maria finalmente entrou no castelo, foi recebida por uma visão horrível. Morgana estava lá, em seu trono, com olhos vazios e cabelos emaranhados, emanando uma aura de escuridão e maldade. Morgana riu maliciosamente ao ver Maria, sabendo que ela estava ali para desafiá-la. As duas se enfrentaram em um duelo de vontades. Morgana usou seus poderes de bruxa para criar pesadelos ainda mais terríveis na mente de Maria, tentando assustá-la e fazê-la desistir. Mas Maria se agarrou à sua coragem e usou a poção de Agnes para resistir aos pesadelos e lutar contra Morgana. A batalha foi intensa e assustadora. Maria lutou contra ilusões, enfrentou monstros horripilantes e superou seus próprios medos. Ela se manteve firme, concentrada em seu objetivo de derrotar Morgana e acabar com a maldição dos pesadelos. Finalmente,
Maria conseguiu lançar um feitiço poderoso contra Morgana, dissipando sua presença maligna. O castelo desmoronou ao redor delas, e Maria saiu correndo, lutando para escapar do reino dos sonhos antes que tudo desaparecesse. Quando Maria acordou, estava de volta à sua própria cama, na cidade. Ela sentiu um alívio profundo, percebendo que os pesadelos haviam finalmente acabado. Ela sabia que tinha enfrentado seus medos e vencido a bruxa Morgana. Desde então, a cidade nunca mais foi assombrada por pesadelos. Maria foi celebrada como uma heroína, e Agnes a parabenizou por sua bravura. Maria aprendeu que, às vezes, enfrentar nossos piores pesadelos é a única maneira de superá-los e encontrar paz. No entanto, dizem que em algumas noites de lua cheia, ainda é possível ouvir risadas sussurrantes na floresta, lembrando a todos que a lenda de Morgana ainda vive, e que é preciso coragem para enfrentar os terrores dos pesadelos, caso contrário, eles podem voltar a assombrar. Algumas pessoas ainda relatam ter vislumbrado sombras escuras nos cantos de seus olhos durante a noite, lembrando-se dos horrores do reino dos sonhos de Morgana. Conto: Despertar do Pesadelo, a batalha contra Morgana. De Albaneide Batista.